Sabe quando a gente pega um texto para ler e, nossa, tudo flui, tudo se encaixa? E o contrário, quando um parágrafo parece um quebra-cabeça impossível? Pois é, a diferença entre os dois não é mágica não, é pura técnica. E hoje vamos desvendar os segredos por trás de uma escrita que simplesmente funciona. Essa é uma sensação que todo mundo conhece, né? Ter que reler a mesma frase 3, 4 vezes e mesmo assim a ideia principal parece escapar. Dá uma frustração, né? Mas a boa notícia é que existe uma lógica por trás da clareza. E é exatamente essa lógica que a gente vai explorar aqui. Vamos direto para um exemplo prático. Temos aqui duas descrições de um mesmo equipamento. Dê uma olhada rápida. Sem pensar demais, qual delas parece mais fácil de entender? Em qual a leitura flui de um jeito mais natural? Provavelmente, uma delas saltou aos olhos como a mais clara. Se a aposta foi na versão B, acertou em cheio. Ela é, objetivamente, bem mais fácil de ler. E o motivo para isso se resume a dois conceitos-chave: coesão e coerência. Eles são os verdadeiros pilares de qualquer texto que se preze. E agora, vamos entender o que cada um significa. Para facilitar, vamos pensar na escrita como se fosse a construção de uma casa. Para ela ficar de pé, não adianta ter só os tijolos. É preciso ter a planta, o projeto arquitetônico e também a argamassa que une tudo. Coesão e coerência são exatamente isso, o projeto e a argamassa do texto. Entender a diferença entre eles é o primeiro passo. E olha só que exemplo curioso do que acontece quando falta uma dessas peças. Acompanhe o raciocínio. Cada frase se conecta com a anterior, certo? Gato leva a Mesopotâmia, que leva ao grego, mas qual é a lógica geral? O texto começa com gatos e de repente termina na língua grega. As frases estão coladas, mas o texto como um todo não vai a lugar nenhum. Isso é um exemplo perfeito de coesão sem coerência. A coesão, então, é a parte prática, a mão na massa do texto. Ela trabalha nos detalhes, usando palavras como pronomes, sinônimos, conectivos, tudo para amarrar uma frase na outra. É a argamassa que não deixa os tijolos do texto ficarem soltos. Já a coerência? A coerência é o projeto. É a grande ideia, é o propósito que dá sentido a tudo. Ela garante que cada frase e cada parágrafo estejam trabalhando juntos para o mesmo objetivo. Sem ela, o que a gente tem é só um monte de frases bem conectadas, mas sem alma, sem uma direção. Certo, a teoria está entendida. Mas como é que se coloca isso em prática? Como se cria essa cola no texto de forma consciente? A boa notícia é que existem algumas ferramentas bem específicas para isso. Essencialmente, o kit de ferramentas tem 3 itens principais. Primeiro, as palavras de sinalização, que funcionam como placas de trânsito, guiando a leitura. Depois, os recursos que olham para trás no texto, resgatando ideias já mencionadas. E, por fim, a boa e velha repetição, quando usada de forma estratégica, claro, para manter o foco no que é importante. Vamos ver como isso funciona na prática. Este parágrafo sobre floretação da água é um ótimo exemplo. A leitura flui sem esforço, né? Mas por quê? Isso não acontece por acaso. É o resultado do uso inteligente daquelas ferramentas de coesão que a gente acabou de mencionar. Aqui está o esqueleto do texto, a mecânica por trás da clareza. Palavras como consequentemente funcionam como setas, indicando uma relação de causa e efeito. Expressões como tais áreas são como âncoras, nos conectando de volta ao que já foi dito. E a repetição de palavras-chave como flúor e água funciona como uma batida de tambor, mantendo o ritmo e o foco no tema principal. É essa combinação que faz a mágica acontecer. E para ajudar, aqui vai uma pequena cola. Conhecer essas palavras de sinalização e o que elas fazem é um atalho e tanto. Elas deixam as transições entre as ideias bem claras, guiando quem lê sem deixar margem para confusão. Ok, conectar frases já não é mais um mistério. Agora vamos subir um nível. Como se constrói um parágrafo inteiro que seja sólido, que se sustente sozinho, sendo coeso e coerente do início ao fim? A estrutura de um bom parágrafo é quase uma receita de bolo, e o melhor é que ela funciona. Primeiro vem a frase tópico, que basicamente diz, olha, é sobre isso que vamos falar. Depois vem o desenvolvimento, onde se apresentam as provas, os detalhes, os exemplos. E para fechar, a conclusão, que amarra tudo. Simples, mas muito, muito eficaz. Esse aqui é um dos segredos mais poderosos para uma escrita fluida. Pense numa corrida de revezamento. Cada frase pega o bastão que é a informação já conhecida da frase anterior e avança um pouco, entregando uma informação nova no final. Isso cria um ritmo de leitura supernatural e fácil de acompanhar. Vamos ver isso na prática. Na versão A, o cérebro tem que processar um monte de informação nova antes de saber do que se trata. É cansativo. Já a versão B é muito mais amigável, ela começa com um assunto.
engenharia mecânica e só depois apresenta a definição. O esforço para entender é bem menor. Bom, mesmo com a melhor das estruturas, existem algumas armadilhas bem comuns que podem sabotar toda a clareza do texto. Conhecer essas armadilhas é o primeiro passo para poder desviar delas. Essa aqui é um clássico, a frase que não acaba nunca. Este exemplo de uma tese é um caso extremo. A versão original é um labirinto de 60 palavras numa frase só. Já a versão revisada quebra essa muralha em 4 frases curtas e diretas. A diferença na clareza é da água para o vinho. E quanto ao tamanho do parágrafo? Não existe uma regra de ouro, mas o número mágico de 200 palavras é um bom sinal de alerta. Geralmente, parágrafos muito longos estão tentando abraçar o mundo e acabam misturando ideias. Nesses casos, a melhor solução quase sempre é dividir. E claro, vale a pena ficar de olho em outros sabotadores de clareza. Pronomes vagos, tipo um ele ou isso, que a gente não sabe a quem se refere. Ou aquelas frases emendadas sem pontuação, que não param para respirar. São detalhes pequenos, mas que podem criar uma confusão enorme. Depois de toda essa parte mais técnica, a gente chega na grande pergunta: por que ter todo esse trabalho? A resposta é simples, porque escrever com clareza não é só uma questão de seguir regras, é uma questão de ter impacto. Essa citação resume tudo, não é? Em qualquer profissão, seja na ciência, nos negócios, na arte, a capacidade de comunicar uma ideia de forma clara e convincente é um verdadeiro superpoder. É o que transforma conhecimento em ação. No fim das contas, se preocupar com coesão e coerência é uma forma de respeito. Respeito pelo tempo e pela inteligência de quem vai ler. É ter certeza de que uma ideia brilhante não vai se perder no meio de uma comunicação confusa. E no final, a questão não é só como escrever melhor, mas o que se quer comunicar. Com essas ferramentas em mãos, a reflexão que fica é: qual ideia importante merece ser ouvida com total clareza a partir de hoje?